Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Este incidente aconteceu comigo no ano passado. Já passava da meia-noite quando minhas pálpebras começaram a pesar. Eu estava dirigindo sem parar por horas. As linhas monótonas da rodovia, o zumbido constante do motor e o silêncio opressivo da escuridão estavam entorpecendo meu cérebro. Várias vezes, meus olhos quase fecharam, mas aumentar o volume do forró e abaixar vidro da janela não ajudou. Assim que temi perder o controle do volante por um momento, notei um posto de gasolina na beira da estrada, com luzes fracas piscando. Entrei no estacionamento. Não havia um único carro no asfalto. Apenas um Uno velho estacionado na esquina, sombreado pelas luzes, me chamou a atenção. Provavelmente pertencia ao frentista lá dentro. Desliguei o motor, mas senti um vazio estranho por dentro. Eu não queria muito parar em um lugar tão deserto, com luzes piscando à meia-noite, mas não tinha outra escolha. Entrei. Assim que entrei pela porta de vidro, uma das luzes fluorescentes começou a piscar e desaparecer. O escurecimento momentâneo e o reacendimento daquela luz branca davam ao lugar um ritmo estranho. Era quase completamente silencioso lá dentro. Foi quando eu notei pela primeira vez o homem sentado no balcão. Ele era de meia idade. Seu cabelo estava desleixado, seu rosto inexpressivo. Ele não levantou a cabeça, nem disse olá. Ele ficou imóvel, olhando para mim. Havia algo naquele olhar. Como se ele não tivesse falado com alguém há muito tempo ou tivesse visto alguém que não queria ver. Eu fui em direção à máquina de café. Minha garganta estava seca enquanto eu enchia o copo de plástico. O silêncio, a luz bruxuleante fluorescente, o vazio das prateleiras, tudo isso se combinava para criar uma estranha inquietação dentro de mim. Enquanto enchia a xícara, percebi que o homem ainda estava me olhando sem dizer nada. Fui até o caixa com o meu café. Com um pequeno sorriso, eu disse: "Caminho longo. Ainda bem que este lugar está aberto." Os lábios do homem não se moveram. Ele apenas examinou o café. Então ele disse o preço em voz baixa. Era tão silencioso e escuro que o som desapareceu sem ecoar na loja, fazendo meus cabelos ficarem em pé. Ele não me agradeceu, nem seu rosto demonstrou qualquer expressão. Paguei e rapidamente peguei meu café. Enquanto me dirigia para a saída, involuntariamente me virei. O reflexo da porta de vidro me fez ver que o homem ainda não tirava os olhos de mim. Assim que saí, o ar da noite me deu um arrepio na espinha. Entrei no carro e coloquei o café no banco do passageiro. Então olhei para cima. Em frente à porta, vi o homem fumando um cigarro. Ele não dizia nada, apenas me encarava. Liguei o motor e fui embora. Eu estava dirigindo apenas alguns minutos quando uma luz amarela piscou no espelho retrovisor. Olhando para trás, vi os faróis do velho Uno estacionado em frente ao posto. Em segundos, a poeira subiu do asfalto e o carro acelerou para a estrada. Meu coração afundou. Poderia ter sido uma coincidência, talvez ele estivesse indo na mesma direção, mas a inquietação dentro de mim começou a crescer. Eu acelerei. Ele acelerou também. Alguns minutos depois, ele ainda estava atrás de mim. A estrada estava vazia. Nenhum outro carro à vista. Só eu e ele. Depois de um tempo, ele piscou as luzes. Ele buzinou, cegando-me com seus faróis. Meu corpo todo ficou tenso. O que ele queria? Aconteceu algo ou ele estava apenas brincando comigo? Apertei o pedal do acelerador com mais força, mas o Uno ainda estava na mesma distância, seguindo tão perto que eu quase conseguia sentir a respiração dele. A estrada escura se estendia sem parar. Os troncos das árvores apareciam brevemente sobre os faróis e depois desapareciam novamente. O rádio estava ligado, mas eu não conseguia ouvir nada.
Meu coração batia polos nos ouvidos. Cada vez que ele piscava as luzes, meus olhos ficavam cegos e eu sentia que estava prestes a perder o controle do volante. O som agudo da buzina cortava o silêncio da noite como uma faca afiada. De repente, vi a placa à direita. Posto de gasolina a 8 quilômetros. Eu esperava que fosse um lugar movimentado. Luzes, pessoas, talvez até câmeras de segurança. Agarrei o volante com força e decidi me esforçar até lá. Mas esses 8 quilômetros se tornaram a estrada mais longa da minha vida. O Uno nunca desistiu. Algumas vezes parecia que ia avançar. Depois ficaria para trás de mim novamente. Seus faróis estavam tão próximos que eu não conseguia mais ver meu próprio rosto no espelho retrovisor, apenas uma parede de luz branca pura. Como eu pensava que acabou, vai acabar aqui. Eu vi as luzes neon na distância e senti uma leve sensação de alívio. Parei meu carro bem embaixo dos semáforos em frente ao posto. Minhas mãos estavam tremendo. Lutei para desligar o motor. Olhei para trás pelo espelho retrovisor. O Uno passou por mim sem diminuir a velocidade. Não parou, não pareceu voltar. Desapareceu na escuridão como se nunca tivesse existido. Eu fiquei naquele posto de gasolina até amanhã. Entrei, sentei-me em uma das tabelas e segurei meu café na mão. Eu observava as pessoas indo e vindo, mas não tinha forças para olhar para nenhuma delas. Toda vez, meus olhos involuntários se voltavam para a janela. E se aquele Uno aparecesse novamente? E se eu visse o frentista esperando na porta com o cigarro mais uma vez? Olhando para trás agora, ainda não estou certo. Talvez ele realmente tivesse más intenções, ou talvez ele fosse apenas um companheiro de viagem indo na mesma direção. Mas de uma coisa eu tenho certeza. A inquietação que eu senti quando aqueles olhos estavam em mim está gravada na minha mente. E todas as vezes que eu paro num posto na beira da estrada no meio da noite durante uma longa viagem, eu revivo essa sensação. Foi há 2 anos que decidi passar as férias de verão na casa do meu primo, no interior do Paraná. Nunca imaginei que seria tão quieto e tão solitário. Enquanto eu olhava pela janela do carro no caminho para lá, o barulho da cidade desapareceu atrás de mim, engolido por árvores densas que só ficavam mais escuras à medida que avançávamos. Meu primo me recebeu na frente da casa. Uma cerca cercava o quintal e o seu cachorro, um vira-lata grande e peludo chamado Thor, estava amarrado do lado de fora. Havia algo honesto e confiante em seus olhos. Meu primo explicou que tinha que voltar para a cidade por alguns dias. Tudo que ele pediu foi que eu alimentasse o cachorro e ficasse de olho no lugar. Eu não tinha planos de qualquer maneira, e pensei que talvez esse tipo de solidão fosse exatamente o que eu precisava. De fora, a casa parecia comum o suficiente. O revestimento de madeira suportou anos de chuva e vento. O musgo se espalhou pelos caixilhos das janelas e algumas telhas caíram do telhado. Mas por dentro, parecia mais quente. Uma pequena sala de estar, alguns quartos, móveis que eram velhos, mas sólidos. Quando eu olhei pela janela, porém, tudo que vi foi a mata fechada pressionando como uma enorme parede escura. Na manhã seguinte, meu primo foi embora. Parado na porta, ele deu um meio sorriso e me disse: "Não entre em pânico se o Thor latir à noite. Tem coatis e lobos-guará por aqui." Então ele entrou no carro e desapareceu na estrada de terra. Passei o dia tentando me manter ocupado. Primeiro alimentei o Thor. Ele se aqueceu comigo rapidamente, como se nos conhecêssemos há mais do que algumas horas. Naquela noite, o cansaço finalmente me alcançou. Através do céu nebuloso, a lua lutava para brilhar, sua luz quase toda engolida pelos galhos. Por nenhuma razão que eu pudesse explicar, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Eu verifiquei a fechadura na porta e deitei-me na cama. Não sei quanto tempo dormi. De repente, o latido agudo do Thor me acordou. Não era um latido normal. Foi curto, feroz, cheio de raiva. O silêncio dentro da casa se quebrou, substituído por sua voz frenética sacudindo o ar da noite.
Escutei por um momento, dizendo a mim mesmo que era apenas um animal, mas o som em sua garganta não era medo, era raiva, intercalado com um rosnado profundo que vibrava através da corrente. Eu agarrei uma lanterna e olhei pela janela. O jardim jazia sobre o luar trêmulo, nada fora do lugar. No entanto, o Thor continuou puxando a corrente, os dentes à mostra na escuridão. Eu hesitei. Uma voz na minha cabeça avisava: não saia. Mas a curiosidade me empurrou para frente. Abri a porta, acendi a lanterna e saí para o ar úmido e frio. Os olhos do Thor estavam fixos na mata além da cerca, mas eu não conseguia ver nada lá. Caminhei lentamente pelo pátio. Cada passo ecoava alto demais no silêncio denso, o feixe fraco da minha luz cortando a escuridão. De repente, o latido parou, e naquele instante parecia que a floresta inteira prendeu a respiração. Assim que me virei para voltar para dentro, eu ouvi um leve raspar vindo do galpão de armazenamento nos fundos da casa. Então batidas irregulares, como se algo estivesse se arrastando através das tábuas de madeira. Meu coração batia forte. Eu mirei a lanterna em direção ao galpão. As sombras se moveram, mas meus olhos não conseguiam focar até que uma forma se moveu. Da escuridão perto do galpão, algo sem forma apareceu. A princípio pensei que fosse um truque de luz, mas então a sombra mudou novamente. Minhas pernas congelaram, minha garganta ficou seca. Tentei firmar a lanterna, mas minha mão estava tremendo. A sombra parou, como se estivesse me encarando. Eu cambaleei para trás. O Thor explodiu em um rosnado, forçando tanto a corrente que quase quebrou. O pânico silenciou a razão. Apaguei a lanterna e corri para casa. Bati a porta com força e a tranquei. Meu peito arfava quando eu olhava pela janela. O Thor continuava rosnando, com os olhos grudados na mata, mas o que quer que eu tenha visto ou tenha pensado que tenha visto, tinha sumido. Tentei me acalmar, e foi então que eu ouvi outra coisa. Passos. Não sons de animais, nem vento, nem estalos aleatórios da floresta. Estes eram lentos, pesados, deliberados. Passos humanos circulando a casa. Não me lembro como passei a noite. Fiquei agachado perto das janelas, escutando. O Thor latia sem parar, seu rosnado se estendendo no silêncio e nos passos. Sim, eu ainda ouço os passos. Às vezes andando de um lado para o outro na frente da casa, às vezes sumindo para os fundos, só para voltar. Eu me enrolei no sofá, coração batendo forte a cada rangido, a cada som. As horas passavam em terror. Quando finalmente amanheceu, não havia nada lá fora. Nem rastros, nem sombras, nada. Não perdi um segundo. Coloquei meus pertences na bolsa e desci a estrada de terra sem olhar para trás. Atrás de mim, a casa permanecia silenciosa, comum e inofensiva. Mas eu sei o que eu ouvi. Eu sei o que eu senti. E o silêncio daquela noite ainda está esperando por mim em algum lugar lá fora, na luz nebulosa entre as árvores. No verão passado, durante as horas mais longas e silenciosas da noite, experimentei algo que nunca irei esquecer. Tudo começou normal. O ar ainda carregava o calor do dia. Mesmo com as janelas abertas, o ambiente era denso e sufocante, pesado e com um silêncio que dificultava a respiração. Tentei dormir, mas não consegui. Virei-me e virei-me. Olhei para o teto, olhei para o relógio várias vezes. Era quase meia-noite. Uma estranha sensação de inquietação cresceu dentro de mim, como se as paredes da casa estivessem se aproximando lentamente. Então eu decidi levantar-me e ir para lá fora. Às vezes faço caminhadas à noite. O silêncio geralmente me acalma, limpa minha mente. Há uma pequena represa perto da minha casa, no interior de Minas Gerais. Durante o dia, parece alegre, quase inocente. Mas à noite, revela um rosto muito diferente. Naquela noite, peguei meu celular e saí pela porta, deixando o ar sufocante para trás. No momento em que cheguei à rua, eu notei.
O ar estava muito quieto, anormalmente parado. A escuridão pairava sobre a mata como um cobertor grosso e pesado. Enquanto eu caminhava, o único som que eu conseguia ouvir eram meus próprios passos ecoando de forma perturbadora na noite vazia. Quando cheguei à margem, a superfície da água era preta, como vidro, perfeitamente imóvel, refletindo nada além de escuridão. Desliguei a luz do meu telefone e apenas olhei fixamente para ela. Por um momento, senti paz e uma tensão inexplicável. Era como se algo nas profundezas da represa estivesse me observando, esperando. E então eu ouvi um som atrás de mim. No começo pensei que estava imaginando coisas. Talvez meus ouvidos estivessem me pregando peças. Mas voltou. Um som abafado de raspagem, baixo e deliberado, como um metal pesado e enferrujado sendo arrastado pelo chão. Não era um motor, não era um animal, era familiar de uma forma horripilante, mas completamente errado naquele lugar. A calma dentro de mim se estilhaçou instantaneamente. Meu coração disparou, o suor se acumulou nas palmas das minhas mãos. Eu congelei, prendendo a respiração, ouvindo. O som parou, como se estivesse me ouvindo. Naquele momento, eu sabia que não estava sozinho ali. O medo lutava contra a curiosidade. Lentamente, virei-me e caminhei em direção ao som, com todos os nervos à flor da pele. Minha mão tremia quando acendi a luz do meu telefone. O facho cortou a escuridão, iluminando a mata o suficiente para mostrar troncos de árvores imponentes pairando como sombras escuras ao meu redor. E então, eu o vi, um homem parado na beira do caminho, curvado, arrastando uma corrente pelo chão. Elos enferrujados e pesados raspavam contra o solo. O mesmo som que eu já havia ouvido antes. No começo, não consegui dizer o que ele estava fazendo. Ele estava amarrando algo, alguém. Mas então, ele levantou a cabeça. Nossos olhares se encontraram. Eu congelei. Minha luz encontrou seus olhos. E, por um momento, nenhum de nós se moveu. Ele apenas olhou fixamente. E em seu olhar havia algo que não pertencia a este mundo. Então ele deu um passo à frente. Lentamente, deliberadamente, com a corrente ainda na mão. O instinto tomou conta. Eu tropecei para trás, e então eu corri. Galhos chicoteavam meu rosto e folhas estalavam sobre meus pés. Mas o som que mais me apavorou foi o que vinha atrás de mim. Ele estava correndo rápido demais. A corrente batia nas pedras e raízes a cada passo que ele dava. Meu coração batia tão forte que pensei que ia explodir. Minha respiração saía do meu peito, mas não ousei parar. A mata se torceu ao meu redor. Cada sombra parecia a mesma. Esquerda ou direita, eu não conseguia contar. Eu apenas corri. Os passos se aproximaram, tão perto que eu quase podia senti-lo nas minhas costas. O pânico tomou conta. Meu pé prendeu em uma raiz, quase me jogando de cara no chão. Mas então, através das árvores, eu vi a luz da minha casa. Com tudo que me restava, eu empurrei para frente. Minhas mãos tatearam com a chave na porta. Os passos ficaram altos, mais próximos. Por fim, a fechadura girou e eu me joguei para dentro. Bati a porta e girei o ferrolho. Por um momento, me preparei, esperando ouvir a corrente bater contra o madeiro. Mas nada aconteceu. A casa estava silenciosa, completamente imóvel. Eu desabei contra a parede, ofegante. Meu peito queimava. Esperei. Minutos se passaram. Tentei espiar pelas cortinas, mas a rua estava vazia, escura. Nenhum movimento, nenhum som. Apenas as batidas do meu próprio coração. Eu não dormi aquela noite. Cada rangido, cada sussurro de som me deixava nervoso, mas a mata lá fora permaneceu em silêncio. Nem mesmo o vento se moveu. Quando o sol finalmente nasceu, me forcei a voltar. Talvez tudo estivesse na minha cabeça. Talvez fosse um pesadelo. Agarrando a esta ideia,
caminhei pelo mesmo caminho de volta para a represa. Mesmo à luz do dia, meu peito apertava a cada passo. Quando cheguei ao lugar onde eu havia ouvido o som pela primeira vez, congelei. No chão, pegadas pesadas e profundas, pressionadas no solo. Elas levaram direto da represa para minha casa. E ao lado delas, a terra estava rasgada onde a corrente havia sido arrastada. Abaixei-me, olhando fixamente para aquilo. Não havia dúvidas. Alguém esteve ali. Mas então, notei algo ainda mais estranho. Os trilhos simplesmente pararam. Alguns passos à frente, eles desapareceram, como se o homem tivesse afundado na terra e desaparecido. Não havia mais pegadas, nem folhas quebradas, nem nada. Fiquei ali por muito tempo olhando para aquele espaço vazio. E quando finalmente voltei para casa, uma pergunta me assombrava repetidamente. Aquele homem, ou o que quer que fosse, o que ele estava fazendo ali naquela hora? No outono passado, no início de outubro, o tempo estava começando a esfriar. De manhã, minhas janelas embaçavam e à noite, a umidade aumentava lentamente e entrava sorrateiramente na casa. Estranhamente, eu recebi tudo com uma sensação de paz. Eu ficaria sozinho nesta casa. Casa que aluguei por uma semana em uma cidade serrana de Santa Catarina. O trabalho estava corrido, minha agenda estava lotada. O silêncio do meu próprio espaço era muito mais reconfortante do que o barulho interminável da cidade lá fora. Naquela tarde, enquanto eu fazia café na cozinha, a campainha tocou. Para ser sincero, eu não esperava qualquer um. Na porta estava um homem de uns 40 anos, de estatura média, segurando uma sacola preta. Havia um sorriso sem sentido em seu rosto, mas não era um sorriso comum. Seus lábios estavam curvados, mas seus olhos estavam congelados. "Olá", disse ele com a voz estranhamente calma. "Vim ver meu amigo." Fiquei paralisado por um momento. Eu não conhecia ninguém por aqui. Meu senhorio estava viajando, e com meus vizinhos eu só tive uma conversa educada. "Desculpe", eu disse, apertando a porta com força, pronta para fechá-la. "Você deve ter o endereço errado." O homem me encarou diretamente nos olhos. Não foram apenas alguns segundos. Pareceram minutos. Tentei lutar contra o frio que me percorria. Finalmente, bati a porta com força. Queria apagar aquele momento da minha mente. Contei para mim mesmo que foi apenas um erro. Às vezes as pessoas batem na porta errada, acontece. Mas o que me perturbou foi a maneira como seus olhos me perfuraram. Não parecia como se ele tivesse vindo por acidente. Parecia que ele estava tentando descobrir algo sobre mim. No final da tarde, enquanto o céu ficou mais escuro, esses pensamentos não me abandonavam. Decidi me distrair cozinhando. A comida estava fervendo no fogão e o cheiro enchia a casa. Assim que peguei a colher, a campainha tocou novamente. Deixei-a cair em choque. Cuidadosamente, caminhei até a porta. Dessa vez, coloquei a corrente e a abri levemente. O mesmo homem estava parado ali. Seu sorriso era ainda mais afiado agora. "Só vim verificar", disse ele. Sua voz carregava um calor estranho, mas por baixo dele uma ameaça silenciosa. "Você não viu meu amigo aqui?" ele perguntou. Meu coração afundou. Eu não queria que ele soubesse que eu estava sozinho, mas seus olhos procuraram além de mim, como se tentando espiar dentro, como se confirmando algo que ele já sabia. Não respondi. Bati a porta, tranquei a corrente, deslizei o ferrolho. Minhas mãos tremiam.
Meu peito parecia que ia explodir. Naquela noite, liguei a TV para afogar meus pensamentos. Mas o som não fez nada para me acalmar, porque lá fora, ruídos estranhos começaram. No início, um leve farfalhar, como de pés pressionando folhas secas. Então, os arbustos tremeram. Eu sabia que não deveria olhar para fora, mas não consegui me conter. Ao luar, uma sombra se dissipou dos arbustos. Aquela silhueta só podia ser o homem que acabara de bater à minha porta. Minha garganta apertou. Uma pergunta ecoava na minha cabeça. Há quanto tempo ele estava ali? A meia-noite se aproximava. Por um momento me convenci de que talvez ele tivesse ido embora. Tentando relaxar, fui até a cozinha pegar um pouco de água. Mas ao levar o copo aos lábios, ouvi uma batida. Dessa vez foi mais alto, mais forte, mais insistente. Meu coração batia forte. Meus pés me carregaram até a porta contra minha vontade. Inclinei-me e espiei pelo olho mágico. Era ele de novo, ainda segurando a bolsa. Mas agora, sua postura tinha mudado. Seus ombros caíram, sua cabeça inclinada para o lado. Seus lábios se moveram. Em uma voz baixa e trêmula, ele sussurrou: "Abra! Por favor, abra! Eu preciso de você!" Eu mal podia acreditar. Sua voz tremia, quase como se ele estivesse prestes a chorar. Mas seus olhos não tinham mudado. Eles ainda estavam fixos, ainda eram crios, ainda eram errados. Liguei freneticamente para o meu telefone. Mas de alguma forma não havia sinal. Estranho, porque o dia todo fiz ligações sem problemas. Só um pensamento gritava na minha cabeça: por que agora? Atrás da porta, ele se movia de um lado para o outro, inclinando-se. Às vezes, seu peso contra ela. Eu podia ouvir sua respiração, pesada, paciente. Então, de repente, silêncio. Aquele silêncio era pior, o silêncio de alguém esperando. O tempo parecia borrar. Talvez 5 minutos, talvez 1 hora. Fiquei ali sentado, esforçando-me para ouvir, e então ouvi uma leve batida na janela. Um som lento de arrascar, como unhas se arrastando no vidro. Meu corpo inteiro ficou monela. Eu fixei os olhos na cortina. Uma sombra se dissipou, os dedos da mão raspando novamente. Me levantei, com cuidado para não fazer um barulho, e entrei no quarto. Fechei a porta, tranquei-a, pressionando minhas costas contra a madeira. Um pensamento me consumia. Não deixe que ele me veja. Não deixe que ele me ouça. E então, neste sufocar, as palavras saíram de mim logo atrás da porta. Eu sei que você está sozinho. Minha garganta ficou seca. Aquela voz tão próxima, como se estivesse dentro de mim, me encheu de medo mais agudo que já senti. Não acendi uma única luz até amanhã. Eu fiquei paralisada, mal respirando. Meus joelhos travaram. Meu corpo ficou dormente. Quando finalmente meus olhos começaram a se fechar, o canto dos galos rompeu a escuridão. O amanhecer tinha chegado. Reunindo a coragem que me restava, puxei a cortina. A rua lá fora estava vazia. Meu marido e eu fomos acampar pela primeira vez na Chapada Diamantina, na Bahia, como parte de nossa longa viagem. Eu havia escolhido um lugar muito legal que ficava em uma montanha com vista para uma paisagem linda. Ficava ao lado de um penhasco e em uma localização realmente isolada. Estou falando de pelo menos 30 quilômetros em estradas de cascalho no meio do Parque Nacional.
Então chegamos lá e montamos nossa barraca, caminhamos um pouco e tiramos fotos da área ao redor. Vimos alguns carros estacionados por volta das 21 horas e decidimos parar e conversar com outros campistas que estavam por perto porque ouvimos dizer que haveria uma forte tempestade naquela noite. Eram 4 caras de Salvador e nos disseram para não nos preocuparmos e que a tempestade não ficaria tão terrível nessa área. Só aquela persuasão de que precisávamos para ficar. Mais tarde, enquanto caminhávamos um pouco mais para baixo no acampamento, vemos uma mulher lá com seu cachorro e outra senhora. Sorrimos e acenamos e continuamos a caminhar um pouco mais para dentro da mata. Deixe-me explicar melhor. Por causa da tempestade, somos entre um total de 7 campistas que decidiram ficar. Na noite em que assistimos ao pôr do sol, quando voltamos ao nosso local e nos certificamos de que nosso carro estava a apenas alguns metros de distância, entramos em nossa barraca. Quando fica muito escuro para ver, não há estrelas esta noite, devido às nuvens de tempestade e ainda não começou a chover. Então, decidimos tentar dormir imediatamente, para que pudéssemos dormir durante a tempestade quando ela chegasse. Mas foi uma noite extremamente ventosa, então é difícil dormir, mas eventualmente conseguimos dormir um pouco. Eu acordo às 22h30 para o som de algum trovão louco rolando pelas montanhas e chuva caindo em nossa barraca. Estou um pouco assustado, porque eles têm muitos alagamentos relâmpagos aqui, e eu não queria cair do penhasco, mas digo a mim mesmo para tentar dormir e finalmente adormeci novamente. Agora são cerca de meia-noite, e eu estou acordado novamente, dessa vez porque ouvi algo pesado batendo na lateral da nossa barraca. Como se alguém pudesse estar socando nossa barraca e deslizando algo na lateral dele. Eu abri meus olhos e não consegui ver nada. Estava completamente escuro. O som continua a cada 2 minutos e neste ponto eu estou morrendo de medo. De repente, ouço passos bem ao lado de minha barraca. Eles são lentos, mas constantes. Sinto meu corpo inteiro congelar. Começo a pensar seriamente que provavelmente é isso e que vou morrer. Meu coração estava batendo tão rápido que estou certo de que o que quer que esteja lá fora pode ouvi-lo. Então, o que quer que seja, solta um grunhido profundo bem do lado oposto da barraca. Estou pensando que é uma onça e percebendo que realmente posso ter que enfrentar essa coisa. Então, em uma chamada desesperada pelos poderes de leitura da mente do meu marido, eu aperto a mão dele com muita força repetidas vezes e ele acorda. Mas em vez de ler minha mente, ele solta: "O que está errado? Por que você está apertando minha mão assim?" Quando ele diz isso, os passos param. Então, depois de um tempo, eu saio do meu estado congelado e conto a ele o que ouvi. Decidimos que pode ter sido um animal passando, mas o que quer que esteja batendo em nossa barraca continua de vez em quando. Estou começando a ficar um pouco louco, me perguntando o que está acontecendo. Continuamos nos convencendo de que são apenas pinhas caindo das árvores acima de nós, e tentamos dormir novamente. Só precisamos passar uma noite e depois podemos rir de tudo isso pela manhã, pensei. Alguns minutos depois, de repente a barraca desaba do lado do meu marido, bem na cabeça dele. Ele sussurra que parece que algo está empurrando a barraca para baixo. Sinto meu coração afundar instantaneamente. Estou fritando, pensando que é uma onça que acabou de sentar em sua cabeça, mas ele decide empurrar para trás e ouvimos o barulho familiar de algo deslizando de nossa barraca que ouvimos nas últimas horas. Então, percebemos que estava granizando lá fora e que o barulho que ouvimos batendo em nossa barraca era gelo pesado caindo das árvores em nossa barraca. Nossa barraca está coberta de gelo tão grosso que meu marido empurra a barraca de dentro até que todo o gelo deslize. Ainda determinado a sobreviver à noite e um pequeno alívio por ser apenas gelo, e não uma onça, tentamos dormir e chegar ao nascer do sol. Acendemos uma pequena lanterna que meu marido felizmente trouxe com ele só para nos acalmar um pouco. As coisas estão começando a parecer normais novamente. Nós dois fechamos os olhos. É 3 horas da manhã. Nem 30 minutos depois de nos acomodarmos, o meu pior pesadelo acontece. Do escuro como preu, ouvimos uma mulher gritando. Ouvimos distintamente dizer: "Que diabos? Meu Deus, que diabos?"
seguida por algumas outras palavras não tangíveis que soavam algo como socorro. A maneira como ela gritou não soava como raiva, parecia puro terror e um senso de pânico. Meu marido e eu ficamos congelados, olhando um para o outro. Rapidamente eu apaguei a luz e comecei a entrar em pânico e perguntar o que enxergávamos deveríamos fazer agora. Porque como na quergada está isso realmente acontecendo? Enquanto estamos tentando decidir o que fazer pelos próximos minutos, ouvimos uma mulher desde os soluços falar: "Não, não, 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 não", enquanto ouvimos um carro acelerando na noite. Estava literalmente em lágrimas naquele momento. Não tínhamos noção do que estava acontecendo. Ficou desertamente silencioso agora, exceto pela chuva gelada batendo em nossa barraca. Definitivamente parecia que ela não estava no carro, mas sim que ela estava gritando desesperadamente para ele ou implorando para que ele não se machucasse. E este foi o ponto de ruptura, porque eu não podia aguentar mais isso. O mau tempo eu poderia levar. O possível urso ou onça fora da minha barraca eu até poderia levar. O gelo caindo em nossas cabeças em um dos estados mais quentes do Brasil. Mas uma coisa que eu nunca vou ser capaz de lidar é uma pessoa gritando no meio da mata escura às 3 da manhã. Decidimos sair dali. Pensamos em deixar nossa barraca e ir direto para nosso carro, mas em vez disso, tentamos manter a calma e pegar nossos objetos valiosos e colocá-los num carro primeiro. Nós reunimos freneticamente nossas coisas e ficamos próximos enquanto nos arrastamos para o carro. Fechei a porta e mantive as luzes apagadas por um tempo, com medo de atrair visitantes indesejados. Enquanto meu marido volta para pegar a barraca, eu ligo o carro e ligo para 190. Conto a eles o que ouvi e onde estamos, e eles dizem que estão enviando alguém ao acampamento para garantir que tudo esteja bem. A única coisa é que nós estamos no meio do nada, e certamente levará mais de 1 hora para chegar. Sem mencionar a tempestade que deixou aquelas estradas de cascalho em algumas condições bem terríveis. Então meu marido e eu decidimos começar a dirigir, e era 3h30 quando saímos do acampamento. Meu marido percebe um último detalhe assustador, que ficou comigo. Os 4 caras com quem conversamos antes tinham ido embora. Os 3 carros tinham sumido, enquanto suas tendas permaneceram. Eles certamente partiram em uma pressa. Foi só depois que começamos a dirigir que o pensamento me ocorreu. O que quer que estivesse caminhando ao lado da minha barraca pode não ter sido um animal. Poderia ter sido muito bem alguém espreitando no escuro que decidiu ir atrás da garota que havíamos visto anteriormente na sua caminhada. Não tenho certeza do que aconteceu na Chapada naquela noite, e eu espero que todos tenham saído bem. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!